11 de novembro de 2025, Portal do 11. Vamos falar um pouco desse número mestre, vamos falar um pouco sobre essa vibração, especialmente desse dia de hoje, qual é a vibração do dia, mas vamos ampliar também, falar um pouco mais aí de novembro. Eu já coloquei um vídeo falando de novembro, mas novembro é um mês especial e no dia 11 de novembro eu considero também uma data muito importante, muito forte. Bom, eu sou a Nanda Pereira, numeróloga cabalista, estou aqui sempre falando de autoconhecimento e de numerologia, e hoje a gente vai falar do 11, desse número mestre, e principalmente desse dia de hoje, 11 de novembro de 2025. Vamos então explicar um pouco por que 11 é considerado número mestre, né? A gente tem na numerologia cabalística os números regulares, que são de 1 a 9, e o número 11 e o 22 são números mestres. O 33, 44, 55, por aí vai, também são números mestres, mas a gente considera como sendo possível vivenciar aqui nesse plano o 11 e o 22. Como o próprio nome diz, são números mestres porque significam que eles têm alguma coisa para ensinar, né? Eu vou focar no número 11 hoje, não vou falar sobre o 22, para que a gente, que é o nosso foco, é o número do nosso mês de novembro e é o nosso dia de hoje. Então eu vou focar no 11, e quando a gente fala do 11, a gente está falando de inspiração, de idealismo, de intuição, de uma espiritualidade elevada, de uma conexão forte com a espiritualidade, uma visão diferenciada, um senso de justiça, um desprendimento, uma abnegação, uma importância com relação a trabalhos feitos em prol do coletivo. Então, o 11, ele é um número que traz essa vibração de mais elevada, né? Isso do lado positivo, do lado luz. Como a gente sabe, né, tudo é dual, e quando esse número não está muito equilibrado, ele pode cair do lado sombra, que é o lado exagerado. E a sombra desse número, a gente está falando de uma sensibilidade muito exagerada, de nervosismo, de impaciência, de instabilidade emocional, de medo, de apreensão, de uma tendência a vício, um complexo de superioridade também isso pode acontecer com o 11 descalibrado. E eu quero que vocês entendam que esses conceitos, eu não estou falando de uma pessoa, né? Eu estou falando de uma vibração de um número que ele pode ser aplicado tanto a essa data quanto sim a pessoas, né? Mas é uma vibração que está presente agora, né? No dia de hoje, nesse mês forte, mas principalmente no dia de hoje é mais forte ainda essa presença. Então, ao mesmo tempo que é um dia onde a gente pode ter demonstrações de sensibilidade, de intuição, insights inspiradores, ter alguma experiência com a espiritualidade mais intuitiva, mais sensível, mais forte, mais intensa, de outro lado a gente também pode se deparar com situações de irritabilidade, de excesso, de excessos de autoridade, de superioridade, de alguém que não tem muita noção, do limite, por exemplo, de uma autoridade. Então isso tudo são vibrações que estão presentes. O 11 ele tem uma liderança natural, ele tem o duplo 1, então a gente está falando de uma liderança natural, de um magnetismo natural. Isso também se dá, em função de ter esses dois números, dois uns, um é um número da liderança, e quando a gente fala do 11, a gente fala dessa liderança natural, de alguma coisa que naturalmente vai ser olhado, vai ser seguido, tá? Isso tudo nessa vibração de hoje é importante. Outra coisa também importante é que quando a gente fala do 11, a gente não está falando de fins lucrativos. Então, a gente não está falando de negócios, a gente não está falando de empresa, a gente não está falando de lucro. Então, essa vibração do 11, ele busca o bem-estar do outro, o bem-estar do coletivo, do lado positivo. Então, em nenhum momento aqui eu estou falando
de um número que tem uma vibração para o lado material, ou visando lucro, no caso de empresas e tudo mais, né? A gente vai vendo pela internet muita divulgação do 11 usado de formas totalmente aleatórias, né? Mas o fato é que o 11 ele não tem essa vocação para o lucro, nem para o dinheiro e nem com essa finalidade, né? Eu peço até licença para contar aqui um pouquinho da minha história, né? Eu tenho 11 na missão, então isso significa que faz parte da minha missão ajudar as pessoas a encontrarem o seu caminho, tanto através do meu trabalho, né? Porque eu trabalho com isso, como através da minha própria conduta. O número 11, ainda que ele não trabalhe efetivamente com alguma coisa, né, da forma como eu trabalho, por exemplo, que é um trabalho feito para isso, ele vai ser sempre visto, ele vai ser sempre olhado e ele vai ser sempre seguido, ainda que ele não queira. Então, olha só o tamanho da responsabilidade, né, das pessoas que não têm a consciência de que tem um 11 presente nos seus números, por exemplo, e às vezes as pessoas não sabem por que tudo que ela faz, as pessoas estão olhando, estão vendo, né? Está tendo uma visibilidade que talvez ela nem desejasse. Mas o fato é que o 11 traz essa luz, essa iluminação. Então, o que eu queria contar da minha experiência, né, pessoal, é que em função de eu ter uma missão 11, que inclusive foi o motivo de eu ter mudado a minha vida completamente, né, o dia que eu descobri essa missão, porque aí então eu comecei a trabalhar com alguma coisa que fazia sentido, né, na minha vida. Mas o mais curioso, né, é que quando eu fui fazer o acerto do meu nome, eu busquei a expressão, né, essa nova expressão com o número 11, porque eu queria fortalecer, né, era uma descoberta muito nova para mim essa missão. Eu levava uma vida totalmente diferente, assim, e do lado profissional, né? Eu acho que eu sempre fui essa pessoa de ter esse olhar para o outro, isso eu sempre fui, né? Sempre fiz, mas muito sem noção do que fazer para ajudar. Mas na parte profissional, totalmente outra área e tudo mais. E aí eu quis, ao fazer o acerto da minha assinatura, né? Que é um processo também que existe dentro do mapa, quem já fez já sabe disso, eu procurei fazer, né, o meu número de expressão ser o 11. Isso porque eu queria sentir mesmo essa força, né, do 11, já que a minha missão era 11. E na época eu fui questionada, né, pela minha mentora, porque ela falou, olha, o 11 ele não ganha dinheiro. Você está escolhendo uma assinatura, você tem condição de escolher uma assinatura muito mais próspera, né? Então, assim, eu recomendo que você refaça seu trabalho e busque uma assinatura melhor. E aí eu levei um susto, né? Porque eu estava tão apaixonada por essa missão, que eu falei, olha, eu até entendo a sua preocupação, mas não faz sentido para mim. Eu acho que, é claro que todo mundo precisa de dinheiro, né? Para pagar as contas e tudo mais, mas eu acho que isso vai ser uma consequência do trabalho que eu quero fazer. Mas eu quero estar inteira de corpo e alma, então para mim sim é importante também colocar esse número de expressão como sendo o número 11, porque isso vai fortalecer ainda mais a minha missão, que eu estou acabando de descobrir, né? Então quando eu vejo as pessoas usando o número 11 nos negócios e tal, em comércio, principalmente agora Black Friday e tudo mais, eu falo assim, gente, tá totalmente equivocado, porque o 11 não veio para isso, né? Mas enfim, vamos lá, vamos voltar aqui a essa energia do dia de hoje. Vamos falar um pouco do portal. Então, hoje é um dia 11/11 de 2025. Lembrando que 2025 é um ano 9, é um ano de encerramento de ciclo, um ano de fechamento. E o que significa esse portal do 11 bem nesse ano 9, né? Bom, primeiro que um olhar, né, mais espiritualizado, um olhar mais sensível para esse fechamento é importante. A gente tem que analisar todos os lados da história e fazer isso de forma mais sensível é importante.
Isso também pode tornar tudo um pouco mais doloroso, porque a gente está falando também de uma sensibilidade que ela pode estar além do que seria o natural, né? Quando eu falei das sombras, né, no começo do vídeo, isso pode também acontecer nesse caso de você estar numa sensibilidade muito além. Então, sentindo muito mais, sentindo uma dor, por exemplo, muito maior do que você estaria sentindo em outros momentos. Mas tudo é aprendizado, né? É claro que a gente tem que prezar pelo equilíbrio sempre que possível, mas também é legítimo a gente entender todos os sentimentos e validar todos eles. Se está tendo esse momento, né, mais sensível, acolhe, né? Acolhe esse sentimento, acolhe essa emoção, porque isso tudo é importante para você passar dessa fase e tudo mais. Bom, e qual que é a vibração do dia, né? A gente está falando do portal do 11, que é uma abertura de portal, lembrando também, né, porque tem sempre gente chegando, então eu sempre gosto de explicar o que é um portal. Portal é quando repete o dia, o mês, e muitas vezes dia, mês e ano, né, com o mesmo número, com o mesmo valor. No caso, então, 11, hoje é um dia 11 de novembro, então por isso que a gente fala que é um portal 11 do 11. O portal é uma abertura cósmica que a gente acredita que é uma forma da gente se comunicar, né, com a fonte criadora, com o universo. É um momento da gente... Eu gosto sempre de materializar, né, e eu faço isso através da escrita, as coisas que eu quero agradecer, o que eu quero desapegar, o que eu penso, né, o que eu desejo. Isso tudo é um momento bom de se fazer em dias de portal. E pelo menos você canalizar o seu pensamento, ter mais cuidado com o que você está pensando, com as suas atitudes, entendendo que nesse dia esse canal está aberto, né? Então, se esse canal está aberto, cuida tanto do que você emana, do que você recebe. Então é muito importante ter essa consciência aí desses dias de portal. E especialmente, né, no dia de hoje, que é 11 de novembro de 2025, quando a gente soma, né, essa data completa, a gente vai chegar num 4. Então a gente tem um portal do 11 vibrando num 4. E o que esse 4 fala pra gente? Esse 4 vai falar de trabalho, ele vai falar de organização, ele vai falar de estrutura, ele vai falar de estabilidade. É mais ou menos assim, se a gente fosse fazer uma analogia, é como se o 11 fosse o arquiteto, o cara criativo, cheio de ideias, né? Mas o 4 é o engenheiro, aquela pessoa que vai tornar aquilo possível, né? Com a devida licença de usar essas duas profissões de forma, né, muito rotulando, né? Como se o arquiteto fosse sempre o criativo, que o engenheiro não fosse, mas é só para a gente usar aqui como exemplo de que, nesse caso, né, esse 11 dentro desse dia, ele traz essa vibração. Então, o 4 vai ajudar, né, a colocar esse idealismo todo na prática. Então, isso é muito interessante para esse momento de encerramento de ciclo, que a gente precisa mais do que ficar só pensando e vagando, né, e muito, muito na nuvem, vamos dizer assim. A vibração do dia pede que você organize isso, entendeu? Que você coloque uma disciplina, que você planeje, que faça as coisas com estabilidade. Afinal de contas, a gente está encerrando um ciclo e a gente tem que fazer isso muito bem feito, porque vem mais um ciclo de 9 anos pela frente. Para quem já está me acompanhando sabe que eu estou falando, né, desde outubro, novembro e dezembro, desse processo de encerramento, de fechamento, para que o ano de 2026 chegue com força total, que é o ano 1. Quanto melhor eu fizer esse fechamento, mais espaço vem para o novo. Então o 4, essa vibração do dia, ela vem com a prática, ela vem ali, tipo, vamos organizar esse fechamento e essas questões, né? Então a dica que eu sempre dou de escrever, né, que é a forma de materializar, tá super valendo para esse dia de hoje, tá? Então, né, em vias gerais, é isso que a gente tem como vibração desse dia de portal. E lembrando
né, que mesmo que você não sinta vontade de escrever, de materializar, né, entenda que é um dia muito sensível. Há uma sensibilidade forte no ar, né? Há muita inspiração, há muito idealismo, que essa conexão, né, com a espiritualidade está forte, talvez você perceba alguns insights, sonhe com alguma coisa importante, que, né, te dê alguma pista, alguma ideia, ou seja, principalmente para as pessoas que são mais sensíveis, talvez hoje estejam sentindo uma sensibilidade maior e vamos, né, para quem tem essa ligação, ficar atento a esses sinais, né, a essas mensagens que podem aparecer, que a gente às vezes recebe, né, e principalmente para quem está em busca de algumas respostas, hoje é um dia que você pode ter essas respostas, tá? Principalmente, né, porque a gente está falando aí de uma vibração do 4 nesse dia. Então é isso, né? É mais para a gente trazer consciência. Apesar de eu já ter feito um vídeo falando da vibração de novembro, eu achei importante passar aqui hoje para falar dessa vibração, especialmente do dia de hoje, que é um dia muito forte e que para mim pessoalmente tem um significado muito grande, né? Como eu contei, eu tenho uma missão de número 11, a minha expressão, ela vibra no 11, a minha expressão que eu acertei, né? Porque a minha expressão original vibra no 22, então é muito número mestre para a gente trabalhar e analisar. Mas em outros vídeos eu quero ir comentando um pouco mais também dos outros números mestres. Eu já tenho um vídeo falando sobre isso, mas a gente sempre tem o que acrescentar e sempre tem dúvidas, e é sempre um assunto muito interessante que todo mundo tem curiosidade, né? No mais, que vocês aproveitem essa vibração desse dia, que é uma vibração forte. Muito cuidado com os pensamentos, dá uma filtrada mesmo, assim. Tenta passar um dia com mais consciência. Eu acho que a palavra mais importante é essa. Consciência do que eu penso, consciência do que eu falo, consciência das minhas atitudes. E aí, certamente, no final do dia, você vai ter um dia mais satisfatório, mais pleno, né? Com muito mais presença. Eu acho que essa é a ideia principal. Quando a gente fala em dias de portal, mais do que desejar, mais do que cocriar, né? Que é muito falado aí, isso também é legal, isso também é importante, mas trazer a consciência para as nossas atitudes, para o nosso dia a dia, né? Trazer coerência, isso é tão importante e não é tão simples quanto parece, mas faz uma grande diferença, tá? Muito obrigada para você que ficou até aqui. Eu sou Nanda Pereira e numeróloga cabalista. Se você já é inscrito no canal, muito obrigada. Se ainda não é, se inscreve para a gente crescer junto, né? Se gostou, curte, compartilha. A ideia é a gente espalhar, né, esse conhecimento para mais gente. E muito obrigada para você que ficou até aqui, tá? Um abraço.